Muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Escolha, mas fique com a gente. Vamos falar sobre o cenário político brasileiro em pleno ano eleitoral, diga-se de passagem. Disputas de poder, rearranjos partidários e movimentações de bastidores desenham as principais aspirações políticas nacionais, lideranças buscando espaço, alianças e a polarização que segue ditando o tom do debate público, né? Quais são os projetos em jogo que merecem atenção? Quem de repente está se fortalecendo ou perdendo terreno? Bom, vamos falar da política como um todo, suas entranhas, com quem viveu ou vive muito a política brasileira ainda. Muito obrigado pela sua presença aqui no Visão 360. Carlos Marum, ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, do governo Temer, mas também ex-vereador, ex-deputado, advogado, engenheiro, enfim... Secretário municipal. Secretário municipal. Eu fiz parte, tanto no Estado quanto no município e na União, 3 entes federativos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Eu fui vereador e fui secretário municipal, Campo Grande. Fui deputado estadual e secretário de Estado. Estou falando de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E fui deputado federal e ministro de Estado no governo Temer. Então, eu tenho experiência, né, tanto no Legislativo quanto no Executivo dos 3 entes federativos. Saí daqui em 84, me deslocando como engenheiro civil, resolvi criar meus filhos, e fui de Malicuia para Mato Grosso do Sul. E lá residi por mais de 35 anos. Agora que estou de volta. Estou de volta... Muito em função dos velhos, que foram ficando velhos, desse tal a gente mais perto. Minha sogra também já tem idade, meu sogro já se foi há algum tempo, a minha mulher querendo ficar mais perto da família. Acabou que hoje nós residimos aqui em Porto Alegre, meu filho estudando na PUC, né, se formando, mas a minha atividade profissional ficou por lá. A política é em Mato Grosso do Sul, onde eu ainda exerço um pouco de atividade política. Meu título é lá, eu sou membro do diretório do MDB, tanto de Campo Grande quanto do Estado, da executiva, tanto estadual do partido, sou membro da executiva nacional do MDB, mas não estou mais enfrentando eleições diretamente. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto. Por enquanto. O político, que é político, quando eu falei de aspirações, eu olhei pelo cantinho do olho e o ex-ministro, ele deu uma... Eu não sei, eu quero tirar mais coisa dele, mas eu lhe peço licença, porque antes de seguir a nossa entrevista, nós temos as notícias do Momento 360. Em Davos, na Suíça, Donald Trump voltou a defender a compra da Groenlândia e disse que não vai usar força militar. Apesar disso, o presidente ampliou críticas à Europa e fez alertas à OTAN. Líderes europeus reagiram com discursos mais duros e discutem medidas de defesa. A disputa elevou a tensão diplomática entre Estados Unidos e União Europeia. Aliás, isso pode também repercutir para o nosso lado. Aliás, como tudo que acontece envolvendo o Donald Trump, tá? Temos que mencionar também a questão do impasse no acordo entre Mercosul e União Europeia, algo que nós falamos
Ontem, inclusive, no Visão 360, tá? Agora pode ser judicializado. Por quê? Porque existem alguns países que não estão lá de acordo, mesmo que tenha sido aprovado no Parlamento Europeu. Cenas dos próximos capítulos. Próximo assunto. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Willbank, ligado ao Banco Master. A decisão foi motivada pela insolvência da instituição e pelo descumprimento de pagamentos. O Fundo Garantidor de Crédito será responsável por indenizar credores com impacto estimado em 5 bilhões de reais. O caso aprofunda a crise do conglomerado financeiro e levanta questionamentos sobre a governança. E o Parlamento Europeu suspendeu a análise do acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos. Lembra daquilo que eu falei na abertura aqui do Momento 360? Pois tem mais esse aspecto aqui, ó. A decisão ocorre após declarações de Donald Trump sobre assumir o controle da Groenlândia. Ameaças de tarifas americanas e tensões diplomáticas motivaram a interrupção do processo e os países europeus reforçaram apoio à Groenlândia e à segurança do Ártico. Um discurso muito forte do presidente norte-americano Donald Trump, mas há reações também de apoio e muitas de reprovação. Ainda vai dar muito pano para manga. Intervalo, em seguida, Carlos Marum, ex-ministro, uma vasta carreira na política e muito a falar. Já voltamos. A política na nossa pauta. Visão 360 recebe aqui no estúdio o ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, do governo Temer, Carlos Marum. Uma vida dedicada em grande parte à política. Mas, já falamos lá, né? Engenheiro, e para isso serviu, né, o diploma e o exercício da profissão serviu para pegar o caminho de Mato Grosso do Sul. Sim. Depois, direito. Direito já quando ingressei na política. Minha esposa me chamou, já que tu vai entrar na política lá em Mato Grosso do Sul. E mais ou menos que ano isso? A primeira função pública que eu exerci foi em 96. E o direito em si? Secretário municipal de Habitação de Campo Grande. Campo Grande. O senhor já era formado em direito? Época, não. Estava ingressando no direito. Nessa época sim. Eu ingressei. Minha esposa disse, já que vai para o direito, vai fazer um vestibular. Vai fazer direito. Já que vai para a política, vai para o direito. E me ajudou muito. Essa união do direito com a engenharia, da engenharia com o direito, nessa ordem, me ajudou muito. Me permitiu exercer funções político-técnicas. Eu fui secretário de Habitação, em modéstia à parte, fui um dos melhores secretários de Habitação do país por muito tempo. Se você colocar aí no Google, né, perguntar qual é o estado menos favelizado do Brasil, qual é a capital menos favelizada do Brasil, acredito que até hoje Campo Grande e o Mato Grosso do Sul ainda ponteiem essa disputa, né, em função de um trabalho muito forte que nós realizamos lá. Eu fui, durante 16 anos, secretário de Habitação, entre município, a capital, Campo Grande, e depois governo do estado. E isso é que me forneceu a base para que eu pudesse avançar. O subsídio em si. Na trajetória Mas política. Mas hoje o senhor está trabalhando com um escritório. Escritório, eu sou advogado, estou advogando. Onde? Eu tenho escritório em Brasília, Brasília principalmente, Campo Grande mantém um escritório lá, até para fazer lá, no sentido de vez em quando eu vou lá conversar sobre política, aqui em Porto Alegre também, e parcerias em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu ando bastante. O senhor vive em poucos aeroporto, clientes, não são muitos clientes, mas clientes que permitem uma... A sua vida é aeroporto.
Mas a política A vida não é deixou aeroporto. de ser Estou sua começando vida. a cansar de aeroporto, cansando. sabe? Estou começando a cansar de aeroporto. Mas Cheguei hoje, Não, acordei a em gente São Paulo, conseguiu cheguei... uma brecha na agenda. Mas Exatamente. a política, ela não está no seu horizonte? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, até pouco tempo, eu me considerava a prova de que essa conversa aqui, que a política, você não consegue largar a política, que eu era a prova de que isso não era verdade. Eu não disputei a eleição de 2018, atendendo o pedido do presidente Temer. Nós tínhamos um governo difícil, eu era o secretário-chefe da articulação, quem fazia era o ministro da articulação política. Tá? E isso fez com que o presidente Temer me pedisse para que eu continuasse no governo até o final. Tínhamos uma missão, que era, depois que não conseguimos avançar com a reforma da Previdência, mas tínhamos que concluir um governo. E eu atendi esse pedido, não concorri, e daí conheci a vida sem mandato, que há muito tempo eu não. Até o Jerônimo, que hoje também não é mais parlamentar, foi meu colega lá na Câmara dos Deputados, me ligou um dia, ele fez mais uma mandato, Maron, existe vida sem mandato? Olha, existe é boa, tá? Existe é boa. Olha que tem os dois lados. Tem gente então, dizendo que a política não pode ser profissão. Existe é boa, existe é boa. Existe o lado bom que é... E ele acabou deixando a política e eu, a política eleitoral, Sim. Não, a política partidária, no meu caso, eu não deixei a política partidária, eu ainda faço parte de instâncias do partido, mas não disputei mais eleições. Mas sempre vai chegando perto da eleição, dá uma coceira. Não, mas eu acredito que eu passe por mais essa. Eu teria muita dificuldade de voltar a disputar a eleição, porque eu estou muito bem aqui em Porto Alegre. Né? Eu mantive as amizades, eu nunca me afastei completamente, eu sempre veraneei aqui. Todos os anos eu descia para o sul para veranear. Isso me manteve em contato com os amigos. Então, tenho uma pleia de amigos aqui muito grande. Minha mulher está muito bem aqui, junto da família, junto de amigas, o meu filho muito bem. Então, hoje uma migração de volta para Mato Grosso do Sul, para nós seria extremamente difícil, quase que eu diria que para a minha família impossível. O homem é mais camado, assim, o homem ainda consegue. O senhor estava no Conselho da Itaipu, né? Estive no Conselho de Itaipu 2 anos. Isso também não lhe prende mais porque o senhor já saiu? Eu saí do Conselho de Itaipu quando eu passei a divergir do presidente Bolsonaro. Eu fui nomeado pelo presidente Temer, mas a função de conselheiro de Itaipu, mesmo que você tenha mandato, ela é de livre arbítrio do presidente da República. O presidente da República, a qualquer momento, pode interromper o mandato de um conselheiro e substituí-lo. Bolsonaro não fez isso, me manteve lá. Eu até no começo do seu governo me animei com a possibilidade de ali estar sendo construída uma situação diferente para o país. Acho até que as suas intenções não eram ruins, até boas, mas chegou um momento que essa radicalização, essa polarização me fez refletir e dizer que eu não vejo isso como um bom caminho. Não vejo como um bom caminho. Aí você via Bolsonaro, o senhor fala aí aquela questão da vacina, ia lá em Itaipu, pedia para todo mundo tirar máscara. Passava antes, quando ele visitava Itaipu, passava antes o ajudante de ordens, ele avisava, o presidente não gosta de máscara. Então, quem quiser usar máscara não chegue perto dele. Esse tipo de coisa começou ali começou, quando também eu vi aquela troço toda semana era manifestação, o governo não fica chamando protesto todo fim de semana, todo domingo, o governo não quer saber de protesto, toda semana era manifestação, era cavalo para lá e para cá, sabe que aquilo não me agradou. Eu achei que nós tínhamos que tentar uma candidatura de centro, já na eleição de 2022, eu queria que o presidente Temer fosse candidato, e decidi, então, trabalhar por isso. E, a partir do momento que tomei essa decisão, obviamente, eu deixaria, quando o presidente Bolsonaro soubesse, eu deixaria de ser uma pessoa da sua confiança. Posso lhe perguntar, já que o senhor falou Sim. do ex-presidente Bolsonaro, analisando o tempo atual. Sim. Né? Bolsonaro
faz bem ou faz mal para a política? Olha, o que eu vou te dizer? Bolsonaro é parte da política. Uma liderança, se não a maior, entre as duas maiores lideranças do país até hoje, mesmo preso. Eu vivi isso com o Lula. Eu era ministro, o Lula estava preso e era uma liderança também, né, que se tu botasse ele na pesquisa, ele liderava as pesquisas mesmo encarcerado. Então, existe muita semelhança entre os extremos. Veja bem, eu sempre digo que os extremos são as duas faces de uma mesma moeda. São as duas faces de uma mesma moeda. Você vai ver mais uma vez. Hoje a liderança que Bolsonaro ainda exerce na política. Bolsonaro chegou, olha, o candidato nosso vai ser meu filho. Ele disse isso. O que acontece? Hoje o Flávio é uma candidatura praticamente viabilizada. Independentemente do fato de que muitos não querem entender isso. Muitos não querem entender isso. Eu não gosto da candidatura do Flávio, mas ela é uma candidatura praticamente consolidada, certo? Agora eu estava lendo há pouco o Rogério Marinho, que foi meu colega deputado, virou ministro, virou senador, hoje abriu mão da sua candidatura ao governo do Estado do Rio Grande do Norte para coordenar nacionalmente a campanha do Flávio Bolsonaro. Olha, você não tira um general do quilate do Rogério Marinho de uma eleição se você não vai disputar. Eu não vejo mais como o Flávio Bolsonaro ser retirado da eleição, até porque nas pesquisas ele está pau a pau com o Tarcísio. Numa pesquisa o Tarcísio está 2 pontos à frente dele, na outra ele está 2 pontos à frente do Tarcísio, ou seja, isso fruto do quê? Da liderança do Bolsonaro. Bolsonaro nem precisou falar, mandou recado que ele está preso, ele não precisou nem falar, só o recado do Bolsonaro e o nome Bolsonaro, que Flávio carrega, já colocou mas ele na essa política. Herança, na sua opinião, é suficiente? Para eleger ele, eu não sei, porque existe uma polarização, existe uma divisão, mas para fazer ele um player importante na eleição, essa herança é suficiente. Bolsonaro errou, e olha, eu vou dizer uma coisa, eu falei para ele, eu tive uma época, eu fui colega dele, deputado federal, depois ele presidente da República, eu conselheiro Itaipu, várias vezes ele me chamou para ir lá conversar com ele em Brasília. Devo ter ido lá umas 4, 5, 6 vezes conversar com o presidente da República. Quando eu era ministro do presidente Temer, eu conversava com o presidente da República de manhã e de tarde e ainda almoçava com ele, era uma coisa. Depois, não havia mais por que eu conversar com o presidente da República, então eu nunca pedi para conversar com ele. Ele me chamava de tanto em tanto. Me conhecia da Câmara, viu que eu tinha tido uma função importante no governo Temer. E eu alertei de que ele estava indo para o caminho errado. O Bolsonaro quis um golpe. As pessoas, não quis. Pode ter desistido antes até de ter colocado em prática. O judiciário entende que não. Que aquelas operações finais foram fruto de ordens dele. Eu tenho dúvida, eu acho que eles desistiram desse plano antes do 8 de janeiro. Tenho essa visão. Mas ele seguiu que por outras cabeças. Que tentaram, que planejaram, que queriam que desse certo, isso eu não tenho dúvida. Um erro. Eu disse para o presidente Bolsonaro uma vez com testemunhas, vou revelando para ti aqui, não sei se eu já falei isso alguma vez em algum programa de televisão, tendo como testemunhas o presidente do MDB, Baleia Rossi, e o seu assessor especial, Almirante Rocha, nós em 4, no gabinete do presidente da República. Uma vez o presidente Bolsonaro, sabendo que eu estava em Brasília, me chamou para conversar com ele. Olha, isso deve ter sido 2020, 21. E eu digo, não, hoje eu vou dizer algumas coisas para o presidente que a gente tem constrangimento de falar. Esse dia do presidente fica acanhado com algumas coisas e vou levar testemunha. Aí convidei o deputado Baleia Rossi, que é presidente do MDB, para ir comigo, chamado que fui pelo presidente para estar lá. Ficou na sala o Almirante Rocha, seu assessor especial, meu dileto amigo. Eu disse para ele, presidente, para com esse troço de golpe. Vamos ganhar a eleição. Eu ainda tinha uma vontade de estar com ele, por exemplo, vamos ganhar a eleição. O senhor já viu o general dar golpe para botar um capitão sentado onde o senhor está? O senhor está com a cabeça. Se general der golpe, o senhor vai ter que sair correndo daqui antes de mim, antes de nós. Pare com isso. O senhor só é presidente porque não houve golpe. Porque já se falava em golpe antes da eleição. Já se falava em golpe antes da eleição de 22.
Se tivesse acontecido o golpe antes da eleição de 22, certo? O de 22 não. Eu estou falando de 18, antes da eleição de 18. Se tivesse acontecido, o Bolsonaro não era presidente. Eu disse para ele. Já se tinha gente batendo panela em frente ao quartel pedindo intervenção militar. O Ives Gandra, que é um grande jurista, fez aquela interpretação horrível da Constituição, dizendo que, está me faltando o número do artigo, que o artigo 182, talvez, autorizava as Forças Armadas a intervir e a exercer o poder moderador. Ora, você acha que uma Constituição que é feita logo no final de um regime militar, uma Constituição que é elaborada para acabar com o regime militar, ia dar esse poder aos militares? É óbvio que não. Eu não preciso nem ler o texto para saber que isso não é verdade. E o grande Ives Gandra até se arrependeu, né? Pediu desculpas já por isso. Mas aquilo criou um ambiente e tal. Pare com isso. Vamos para a democracia. E vamos ganhar a eleição. Ele só olhou para o Rochinha, que era um oficial general da Marinha. O almirante é um oficial general, só que da Marinha, né? E riram. Um olhou para a cara do outro, viu o que ele está dizendo, viu o que eu estou dizendo. Estou dizendo para o senhor, para com isso, vai para a eleição, para com esse troço de bater palma para AI-5, para com esse... Sabe aquele troço? Ora, você no dia que nós votamos o impeachment de Dilma, faço isso em homenagem ao Ustra. Mas para que isso? Sabe? Eu digo, calma, presidente, calme-se. E ele, na verdade, quando o Lula passou à frente dele nas pesquisas, certo? Quando o Lula passou à frente dele nas pesquisas, ele ficou com medo de perder a eleição e começou a querer golpe. Aí, pensar em golpe, pelo menos. Era o meu exército, o meu isso, o meu aquilo. Quando, na verdade, isso não é dele, isso é do país, é do Estado brasileiro. E ele foi ser... E acabou que não foi. Ele tem, o governo dele tem coisas positivas, certo? Tem coisas positivas. Nós, inclusive, esse setor do MDB, que é mais próximo ao presidente Temer, sempre teve uma boa relação com ele. Eu mesmo que tenha saído, sempre tive uma relação positiva com ele, boa, mas acho que ele errou demais. Penso que, como eu te disse, vem cá, os caras passam 60 dias na frente dos quartéis pedindo golpe, acampado, eu digo, usando banheiro químico, sabe? E daí quando vão lá e fazem aquele quebra-quebra, não era golpe, era uma festa. Pois então. Porque não tinha ninguém armado, estavam armados com Bíblia. Não prenderam nenhuma Bíblia lá, que foram armados com Bíblia. Quando foi, doutor? Claro que não era ali. Aquilo foi um estopim para o golpe. E que, numa forma magistral, porque quando assisti aquilo, eu que já tinha sido ministro, eu disse, temos que chamar o Exército, temos que declarar uma GLO, que é uma garantia de lei do ordem, botar o Exército na rua e acabar com aquilo. Eu estava pensando isso. Depois refleti, o Lula fez certo em não chamar o Exército. A ideia daquele 8 de janeiro era que o Exército fosse para a rua. Para dar convulsão? Fosse para a rua, mas no lugar de enfrentar os manifestantes, aí ele se aliasse. E daí nós teríamos o golpe. Sim, para ter. Entendeu? Porque ali tinha mulher de militar, tinha irmão de militar, tinha militar da reserva, iam fazer o enfrentamento. Quando o Lula, no lugar de chamar o Exército, manteve o Exército dentro dos quartéis e chamou a Polícia Militar, mesmo que também a Polícia Militar, naquele momento, tivesse uma tendência bolsonarista, houve condição de estabelecer uma cadeia de comando que conseguiu fazer o enfrentamento e o golpe não aconteceu. Agora, dizer que não era nada, era uma festa, tinha gente que foi lá rezar, vai rezar, tinha pipoqueiro. Sim. Me diga uma coisa, agora pulando... Agora, deixa eu só dizer, o absurdo de tudo isso são as penas. As penas é que são absurdas, não as condenações. O tamanho das penas. As penas ou a ação do judiciário? Não, eu acredito que as penas. Isso não é julgamento para ser feito em... Deixa eu tomar uma água. Claro, vai lá. A gente tem um bom tempo para falar. Eu não sou desses que... o judiciário é o pior dos mundos. Eu acho que erraram na dosimetria. Penas muito elevadas, desnecessariamente.
Já no início, o ministro Barroso, no seu primeiro voto, ele, no momento da dosimetria, ele diz, não, aqui é um erro. Começa que nós estamos aplicando o bis in idem, o que é 2 vezes pela mesma coisa. Nós estamos punindo com o atentado, a ameaça ao Estado de Direito e a tentativa ao golpe de Estado, como é uma ou outra, porque as duas são a mesma coisa. Aí você dá 10 anos para uma e 10 anos para outra, as penas já começam então, o senhor concorda com a PL? Eu concordo com a PL da dosimetria. Mesmo que o presidente diga que não. O presidente vetou de forma errada, vai se arrepender por isso. O brasileiro não gosta disso, o brasileiro não está contente de ver o Bolsonaro. Ainda hoje, ainda está aí, a pessoa está dizendo daqui a um ano. Não está contente em ver o Bolsonaro nessa situação ou não está contente também com o governo Lula? Eu penso que veja bem, o brasileiro, ele é bom. Mas ele é bom. Nós não precisamos nos envergonhar disso. Tem gente que acha que é uma vergonha o brasileiro ser um povo amoroso, ser um povo bom, ser um povo alegre, um povo que quer ser feliz. Isso é bom, isso é positivo. O brasileiro, daqui 6 meses, junho, já vai estar todo mundo achando que o Bolsonaro tinha que ir para estar em casa. Tu pode ter certeza. Mas isso é qualidade ou é defeito? Eu acho que é... Não, eu, por exemplo, eu sou absolutamente contrário a penas longas para crimes sem violência. Todo crime sem violência. Mas deixa eu lhe perguntar, contrário. Existe maior crime do que atentado contra a democracia dentro desse contexto que a gente está falando? Olha, a violência, para mim, é o que define a gravidade da ação. Não sei se do crime. O cara assaltou um banco e roubou R$1 bilhão. Obviamente é um grande crime. Mas eu vejo a punição como reflexo da atitude pessoal. Para mim, o crime que tem que ter grande punição é aquele onde o agente criminoso agiu de forma violenta. Se eu sair daqui e tiverem roubado o meu carro, eu daqui 2 horas estou na praia, pego um Uber, estou lá na praia, daqui 2 horas tomando meu uísque, certo? Se o cara, para roubar o meu carro, dá um tiro num filho meu, aí que a coisa complica. Nós não podemos, nós temos que... O Brasil pune quase que da mesma forma o atentado ao patrimônio e o atentado à vida. Isso é errado. Isso aí a diferença tinha que ser de 30 vezes. 30 vezes. Eu fui assaltado uma vez, toda a minha vida, esses dias, em São Paulo. Parei num congestionamento, estava num táxi, parei num congestionamento, e quando eu vejo um barulho, toque da janela, olhei, pensei até que era alguém pedindo alguma coisa, ofendendo. O cara com a pistola. A pistola era maior que ele. E pistola, que o cara dá uma mexidinha no dedo e atira, né? Pistola é uma arma, você conhece, é uma arma muito, muito vil para atirar. Eu, por exemplo, eu me acho no direito de arma em casa. Mas não uso pistola. Pistola, você tem que ser pessoa treinada. Quando eu vi aquele cara com aquela pistola, relógio, celular, eu já fui tirando, já... Ainda bem que não me levou meus óculos, não quis levar meus óculos, me pediu aliança, eu já comecei a tirar, meu dedo é gordo, tá? Aí foi no motorista da frente, o motorista, não, mas eu sou trabalhador, ele entrega logo esse celular, rapaz, vamos deixar esse cara, entregou, vamos embora. Na hora veio uma certa raiva. 15 minutos depois, 2 horas depois eu estava no hotel. 2 horas depois eu estava no hotel. Já estava com o celular novo, já tinha recuperado toda, certo? Já estava tomando meu uísque, 2 horas depois, isso aí aconteceu 4 horas, 7 horas eu estava no hotel. Mas, rapaz, imagina se eu tenho uma arma e reajo. Imagina. Então, o crime todo é reprovável, mas nós temos que diferenciar muito fortemente o crime com violência e o crime sem violência. O vandalismo do 8 de janeiro teve violência, não foi sem violência, mas não resultou em mortes, nem em ferimentos graves. Eu acho que isso, então, poderia também ser considerado. O que é hoje o presídio? O que é o presídio? Uma universidade do crime. Se você entrar lá para ficar 10 anos, não tem como tu não sair de lá bandido, mais bandido que entrou. E qual a solução? Pena pequena para crime não violento,
Minha visão, estou analisando agora isso aí. Eu sou estudioso de algumas coisas. Pena pequena para o crime não violento. O cara roubou meu carro, não que ele deve ficar impune. Mete ele 6 meses na cadeia, solta de novo e bota lá na dívida ativa dele que ele me deve um carro. Na teoria, entendeu? sim. É isso aí. Mas, melhor que não deixar o cara lá assim, preso. Aí o cara entra ladrão dentro do teu móvel e sai assassino. Mas, ex-ministro, tá cheio Ele de gente entra usando tornozeleira. Tá cheio de gente usando tornozeleira para crimes teoricamente mais leves, mas eles continuam cometendo crime na rua. Reincidente, em vez de deixar 6 meses, deixa 1 ano. Agora vai mandar um ladrão de automóvel 5 anos para cadeia, nós vamos receber de volta um assassino. Chega lá, a primeira coisa, ele vai ter que entrar numa facção. Se ele ficar num presídio especial ali 5, 6 meses, tá entendendo? Ele vai ser punido. Cadeia, 3 dias não é bom. Você, o Bolsonaro tá 1 mês na cadeia e você vê o que o homem está sofrendo. Cadeia para forte. Cadeia não é para... Cadeia é para cara... Né? Então, para ninguém é bom. Tira o cara, mas não deixa ele... Se ele ficar numa cadeia 5 anos, ele tem que sair de lá, numa facção. Aí ele vai para o semiaberto, que é o pior, porque daí ele dorme no presídio e vai durante o dia cheio de missão para roubar coisa, para voltar para o presídio de noite para distribuir. Quando sai... Quer dizer, nós estamos fazendo... O nosso sistema prisional é uma universidade do crime. É isso, nós mandamos para lá um ladrão de bicicleta e recebemos de volta um assassino. Realidade, é uma realidade. É um assassino. Eu quero deixar uma pergunta para o senhor, porque nós precisamos fazer um intervalo. Eu quero saber se o crime organizado também já está na política. Mas a gente tem que fazer um intervalo antes e já volta. Visão 360 de hoje recebe o ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum. Já falamos no bloco anterior, aliás, um belo bate-papo sobre vários aspectos da política, e eu deixei no ar a seguinte pergunta, porque fomos para o sistema prisional, falamos do crime organizado, e eu quero a opinião de quem viveu muito tempo na política, mas continua acompanhando. Há uma certa distância, mas continua acompanhando. Sim. Talvez não a eleitoral, eu não está participando do processo. Uma das minhas atividades, eu sou consultor político hoje, presto serviço. Na sua opinião, ou pela sua informação, o crime organizado, ele está infiltrado na política? Sim, eu vou só fazer um parênteses que pode ter ficado uma impressão errada do que eu disse. Eu não sou a favor da impunidade, muito antes pelo contrário. Eu sou a favor digamos, daquela impunidade zero. O cara roubou uma bicicleta, 10 dias de cadeia. O cara roubou uma galinha, 1 semana, entendeu? Eu sou a favor da punição. Só não sou a favor de nós pegarmos as pessoas que cometeram crimes não violentos e jogá-los na cadeia por longo tempo para que eles se transformem em criminosos, em bandidos, em assassinos, como grande parte acontece. Então, não é a impunidade, sim, é uma punição menos grave para quem comete o crime sem violência. Para quê? Para que na hora que o cara vai te roubar o teu relógio, ele diga, pô, se eu roubar o relógio desse cara, eu posso até me incomodar. Agora, se eu matar ele, eu vou acabar com a minha vida. O cara que matou tinha que ficar no mínimo 30 anos na cadeia. Esquecido lá. Ai, mas então ele tem que trabalhar. Não, se não quiser trabalhar, que não trabalhe. Eu pago a minha parte para ele ficar lá, para estar afastado da sociedade, alguém que mata. Mas daí não tem socialização? Olha, não, eu não acredito em ressocialização para essa turma. O cara que mata uma mulher, como o feminicídio virou agora, nós temos que partir para essa turma para punição e o afastamento da sociedade. E por longo tempo, porque nós não podemos, daqui 3, 4 anos, cruzar na rua com alguém que matou um ente querido nosso. E nós nunca mais vamos... aquelas feridas que não curam nunca. Então, deixa 30 anos, nós nunca mais vamos ver, já que não tem pena de morte, dá uma condição de vida com o mínimo de dignidade, mas afastado da sociedade, preso, e por muito tempo, o cara que tomar a decisão de num assalto matar alguém, ele tem que saber que ele também está acabando com a vida dele.
Muita gente. Isso vale para o estupro, vale para o crime violento. Tá? Quer dizer, então isso é o que eu defendi. Não é a impunidade, muitas vezes pelo contrário. São grandes penas para crimes violentos e penas menores para crimes não violentos, seja qual for o tamanho. Seja o cara que roubou 1 bilhão e um cara que roubou 100 mil, o que ele é? Se ele não matou ninguém, ele é um ladrão. O que roubou 1 bilhão, a princípio, o melhor sucedido. Para mim tem que ter uma pena não tão grave. Se ele sair e roubar de novo, olha, dobra a pena, mas não manda ele para ele virar bandido, virar assassino dentro de um presídio. E a política? Tem infiltração no Tem. crime? Grave. Começa a ficar uma coisa grave demais. Quando por sinal, a sociedade aplaude tanta coisa estúpida. Quando o STF definiu pelo fim da contribuição das empresas à política, às eleições, isso foi extremamente aplaudido pela sociedade. Os fundos eleitorais iriam... Aí o que aconteceu de lá para cá? Primeiro, fundo eleitoral. Não existia. Fundo eleitoral era uma coisa desse tamanho. Eu, por exemplo, fazia campanha com dinheiro de empresas que queriam doar para mim. Para minha eleição, que queriam que eu me elegesse. Fiz várias coisas. Eu nunca disputei uma eleição. Eu nunca peguei dinheiro desse fundo eleitoral, que muita gente critica. Já na primeira eleição, um fundo eleitoral, eu já não disputei. Eu gostava de... Por quê? Porque aquele cara que está lá passando, nós estamos vendo aqui nesse belo cenário, de certa forma ele contribui para o fundo eleitoral. E ele não quer que eu me eleja, ele quer que outros se elejam. E ele pode botar o dedo na minha cara e dizer, eu botei dinheiro para a tua campanha. E eu quero que me cobre por isso quem na verdade deu. Então eu sempre tive apoio. Minhas campanhas eu botava 15 mil reais, porque eu sou do MDB, 15. Primeira doação para minha campanha era eu que fazia, abria a conta com 15 mil reais para minhas campanhas. E recebia dinheiro de empresas ali, oficial. Quando você tirou isso, você proibiu, quem é que passou a ter dinheiro em campanha? Primeiro as igrejas. Então, você viu um crescimento dessas bancadas, principalmente evangélicas. Não que eu tenha nada contra os evangélicos. Tem algumas situações que eu questiono, mas a verdade é que o crescimento das bancadas evangélicas se deu a partir... Esse crescimento assustador, hoje metade da Câmara de Deputados praticamente é composto por evangélicos. Muito se deu em cima daquilo ali. Quem é que passou de ter dinheiro? É o crime organizado, certo? Você vai numa empresa que tem interesse na liberdade econômica, que tem interesse no agronegócio, que tem interesse... e que poderia contribuir contigo, essas não contribuem mais. Então, isso aí já foi criando uma deturpação. Nós avançamos e hoje começa a ficar, quer dizer, a favela, lá, aquilo é a fratura exposta. Né? Você sabe que hoje são empresas, esse PCC aí virou uma corporação internacional. Né? Então, é óbvio... mas quem? Não tenho condição de dizer A e B. Nós tivemos mas eu informações... tenho absoluta convicção de que o crime organizado já interfere muito na política, começa a interferir no judiciário, inclusive com a preparação de pessoas para passarem em concurso. Na polícia, você viu agora em São Paulo, onde está lá o Derrite, que é o grande cara da segurança, governo Tarcísio, meu amigo, uma delegada toma posse numa semana, na outra semana é presa porque era do PCC. Você veja bem então, aquela mulher já entrou, já fez concurso de delegada para prestar serviço. Prestava serviço ao PCC como advogado e foi prestar serviço como delegada. Então, isso nós vamos viver cada vez mais. Olha, eu tenho hora que eu não sei como é que o Brasil pode ser consertado. Esse dia me perguntaram, primeira coisa, o político tem que saber que ele não pode ser rico. Ou ele chega rico, não pode enriquecer na política. Ou ele chega rico, meu pai é um fazendeiro, eu vou ser político. O senhor não enriqueceu com a política? Não enriqueci com a política, sempre fui o classe média e eu continuo sendo. Agora até vivo uma condição melhor,
porque ganho mais. Na iniciativa privada, sou um advogado, razoavelmente bem remunerado, então até tenho uma vida mais confortável. Mas eu sempre fui o que deve ser um político classe média, eu não tive herança. Não tive herança. Então, vivi como classe média, onde hoje eu poderia dizer até talvez uma classe média um pouquinho alta. Mas essa é a minha vida. O político não pode enriquecer o cara. Outra coisa, tem que haver o fim da relação a quem é servidor público, concursado, político, seja o que for, ele tem que ter a obrigação de provar de onde vieram os seus recursos e seus bens. Não é que se eu disser, vem cá, tia, tu ganha 5 mil e está andando de Porsche. Como isso? Não é que a polícia que questiona isso tenha que provar que tu roubou para comprar o Porsche. Mas não é obrigação da Receita? Veja bem, não é que a polícia tenha que provar, no meu modo de ver, que a polícia tenha que provar que tu roubou para ter um Porsche. Tu vai ter que provar que não roubou para ter um Porsche. Como é que chega o cara que ganha 30 mil reais, 40 mil reais, 10 mil reais, daqui a pouco está andando de Porsche? Isso é óbvio que não. E daí, não, peraí, prova que eu roubei. Não, dependendo, digamos, os aspectos exteriores de riqueza, nesse caso, o servidor público e o político têm que ter a obrigação de provar se questionado forem. Tem que ter essa obrigação. Isso eu acho que começa a mexer na política. Não dá, hoje em dia o cara entra em política... Mas o senhor está falando da política de uma forma geral, de todos os lados. Geral. Se o eleitor, Carlos Marum, chegasse na urna hoje e tivesse alguém com a herança política de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que é um provável candidato, o senhor votaria em quem? Olha, na eleição passada, no segundo turno, não votei. Primeira vez que eu não votei. Entre o Lula e o Bolsonaro, eu decidi não votar. Avaliei quem seria o menos pior, tinha certeza e convicção, por outras coisas que aconteceram, que Bolsonaro, se perdesse, ia tentar um golpe. Tinha essa certeza, certo? Tinha restrições graves ao presidente Lula, como tem até hoje. Então, decidi, quer saber de um troço, não vou queimar minha cabeça, para saber quem desses dois é o menos pior. Mas então o senhor vai continuar sem votar, então? Não votei. Votei no primeiro turno na Simone Tebet, que era uma candidata de centro. Sou aqui. Qual é país que, governado por extremos, viveu um amplo período de felicidade? Qual? Nenhum. Os extremos não trazem felicidade. Traz talvez algum momento. Hitler na Alemanha trouxe um momento de felicidade para os alemães, voltou o orgulho, tu concorda? Mas o que virou isso lá? Isso pode ver. Os países onde existe uma maior felicidade, e a felicidade é que tem que ser o objetivo das pessoas. O objetivo das pessoas tem que ser felicidade. Qual é o país governado por um dos extremos? Extrema direita ou extrema esquerda, onde existe um grande período de felicidade. Não existe. Felicidade só se encontra em países onde a democracia se estabelece, onde, digamos, a justiça social é buscada. Eu já não acredito mais em igualdade. Não, a igualdade não existe, mas acredito no combate à miséria. O ser humano não pode se conformar com ser coisa da miséria. Por isso eu sou a favor do Bolsa Família. Eu sou favorável ao Bolsa Família, só queria, eu provocaria mudanças. Até estou falando com o Aldo para ele incluir no programa dele mudança do Bolsa Família. A primeira mudança, o cidadão está aqui, ele é do Bolsa Família. Ele consegue um emprego formal, que hoje é um grande problema, né? Ele não perde o Bolsa Família, pelo menos no primeiro momento. Ele continua com o Bolsa Família e com o emprego formal. Daqui a um ano, ele pode optar. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, entendeu? O Bolsa Família já está ganhando. Uma transição. Assim. Agora, hoje, o que é? O cara está no Bolsa Família. Se ele arruma um emprego, ele perde o Bolsa Família.
Então ele não quer assinar. Se ele assina, ele tem medo do cara daqui um mês. O cara me põe esse aí, me põe para a rua, eu volto para a fila do Bolsa Família. Então o que acontece? Nós temos essa legião de pessoas que não querem mais trabalhar. E uma empresa hoje, ao aceitar admitir o trabalho de alguém de forma ilegal, está correndo um grande risco. Então eu defendo o seguinte: José, está aqui esse emprego aqui na indústria. Você ganha 600 do Bolsa Família, aqui tu vai ganhar 2.000. Tá? E o cara diz, eu 600 por 2.000, eu fico com o meu dos 600 aqui e vou... Não, vem para cá, você vai continuar com o teu Bolsa Família. Daqui 2 anos, ou daqui 1 ano e meio, no mínimo 1 ano, você vai ter que optar. Ou você fica com o emprego, ou você fica com o Bolsa Família. Se esse cara for mais ou menos bom, ele em 2 anos, ele já até avançou na empresa, ele já não está mais ganhando 2, ele está ganhando 3. Certo? E daí ele vai optar por continuar no emprego. Essa é a forma da gente enfrentar, essa é a forma de saída do Bolsa Família. História da forma de saída do Bolsa Família não é por prazo. Se passou 1 ano e o cara continua necessitando do Bolsa Família, tem que continuar, vamos deixar os caras morrendo no meio da rua. Bom, me leva a crer que o senhor votaria no Lula, então. Não. O Lula, eu tenho um grande problema com o Lula. Tá? Primeiro, na esfera... Agora, quer que eu diga para ti? Hoje se vive melhor do que se vivia quando o governo do Bolsonaro. Só não ter todo domingo aquelas manifestações... Lembra? Todo domingo a gente tinha que ir para frente da televisão e via. Só aquilo ali já é um ganho. Depois, o ambiente de golpe, daquele troço, cessou. O problema do Lula em relação a nós, é essa ânsia que ele tem de nos chamar de golpistas. Eu fui um dos protagonistas do processo de impeachment da presidente Dilma. Sim. Aquilo não foi golpe. Golpe quem deu no PT foi a Dilma, quando não aceitou devolver para o Lula a condição de ser candidato a presidente em 2014. Ela se elegeu em 2010. Em 2014, todo mundo achava que ela ia dizer, Lula, pô, muito obrigado, eu não conseguiria ganhar nem para presidente do clube do professor, né, e virei presidente da República, lhe agradeço, está aqui, você concorra. Era óbvio. Todo mundo esperava isso. Ela chegou, não, e ela deu um golpe no Lula. Tanto que o Lula, no momento que recebeu essa notícia, parecia que o mundo tinha caído na cabeça dele. Eu acompanhava. Então, e ele continua. Ele tem a Dilma foi correta com ele. Depois disso, no momento que ele viveu momentos difíceis, e ele se sente em dívida com a Dilma. Então, além de botar a Dilma lá no BRICS, positivo, a Dilma ganha no BRICS 500 mil por mês. Eu acho que quem preside um banco desse tamanho, o salário é esse. Se o cara ganha a mesma coisa do Bradesco, por que não vai ganhar no BRICS? Eu não tenho nada contra o salário que a Dilma ganha, a presidente Dilma ganha lá no BRICS. Ex-ministro, nós temos 2 minutos para o recado final. Então, o Lula, mas o Lula, além disso, continua dizendo que foi golpe. Ele tem ministros que votaram pelo impeachment. Mas ele continua dizendo que foi golpe. Então, enquanto ele tiver com essa verborragia, meu voto ele não vai ter. Tá? Meu voto ele não vai ter. O Flávio Bolsonaro, infelizmente, também não é uma pessoa que eu tenho a mínima vontade de votar. Flávio Bolsonaro, até no Bolsonaro, acho que eu podia votar, mas no Flávio. Flávio, além de ter assim, esse radicalismo, tu via, esse povo entregou uma eleição, né? Há 6 meses eles estavam com a eleição ganha. Depois começaram a aplaudir o Trump, fazer taxa, mandaram o Eduardo, que foi meu amigo, foi meu colega deputado, manda o Eduardo para os Estados Unidos, o Eduardo, desfilaram com a bandeira americana na Paulista, pediram para perder a eleição. E hoje corre um grande risco, realmente, de perdê-la. Então, tá difícil. Eu espero uma candidatura de centro. Tinha esperança no Tarcísio, se o Tarcísio migrasse para o centro. Tarcísio é refém da direita, não vai conseguir ser candidato.
tenho esperança no Ratinho e sou amigo do Aldo Rebelo. Mas o Aldo não vai ganhar, não me interessa quem vai ganhar, eu quero saber em quem eu vou votar. É uma candidatura que eu gosto. Então eu quero... Agora, um segundo turno. Aí. Entre Flávio e Bolsonaro, talvez eu mais uma vez abdique... Entre Flávio e Lula. Entre Flávio e Lula, desculpa. Talvez mais uma vez eu abdique dessa escolha, pelo menos pior. Tem água para passar nessa ponte. Mesmo. Tem água para passar nessa ponte. Mas vou fazer uma análise. Eu não gostei, não me senti confortável em não votar. Sim, eu acho que a obrigação da gente, principalmente eu que tenho, era escolher o menos pior. Né? É o que a gente prega também. Escolher o menos pior. Mas eu vou dizer para ti que na eleição passada não consegui. E espero que nesse ano consiga. O caminho do meio esteja presente com o Ratinho, quem sabe, para que a gente possa votar no primeiro e no segundo turno. Foi um baita papo. Eu agradeço muito a presença aqui do ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum, portas abertas. A gente está aqui abertos a todas as posições políticas. Mais uma vez, falamos de bastante coisa, né? Isso. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição. E muito obrigado pela sua companhia aí no Visão 360, sempre aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Fica aqui o nosso convite para nos acompanhar das 9h30 às 10h30 da noite, sempre com assuntos importantes, interessantes da minha, da sua, da nossa rotina. Combinado?